E aí, galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de história. O assunto da nossa aula de hoje é a colonização da América Portuguesa. Já estudamos a colonização da América Espanhola, a colonização da América Inglesa e hoje vamos finalmente entrar na América Portuguesa. A América Portuguesa, galerinha, é a parte da América que foi colonizada por Portugal, certo? E essa parte da América que foi colonizada por Portugal corresponde exatamente ao Brasil, beleza? Se eu falar em América Portuguesa, automaticamente eu estou falando de Brasil colonial. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra chegam às terras americanas que atualmente correspondem ao Brasil. Gente, Pedro Álvares Cabral chefiou uma expedição de navios, certo? Que tinha como destino as Índias, tá? Ou seja, a Ásia, o Oriente, Calicut, lá na Índia. Exatamente para poder se aproveitar do comércio das especiarias, beleza? Só que ao invés de contornar a África e seguir o caminho para o Oriente, Cabral resolveu dar uma voltinha para o Oeste, certo? E acabou encontrando novas terras, beleza? Essas terras correspondiam ao sul do estado da Bahia, tá? Lá em Porto Seguro. E a partir daí começa a história da colonização dessa parte da América. Essa aí, galera, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Entre os marinheiros presentes na expedição de Pedro Álvares Cabral havia um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, que era o encarregado de registrar tudo da viagem, certo? Fazer um relatório e enviar para o rei de Portugal, ok? Então ele descreveu a viagem e descreveu o que foi encontrado por essas terras. Trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Têm rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. E a esse respeito são bastante inocentes. Ambos traziam o lábio inferior furado e metido nele um osso verdadeiro, do comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão fino na ponta como um furador. Os cabelos deles são lisos, e os usavam cortados e raspados até acima das orelhas, e um deles trazia como uma cabeleira feita de penas amarelas, que lhe cobria toda a cabeça até a nuca. Quem é que o Pero Vaz de Caminha está descrevendo? Exatamente os habitantes originais dessas terras, os povos indígenas, certo? Quando Cabral chegou com a sua esquadra aqui no litoral, já tinha várias pessoas nesse mesmo litoral olhando aqueles navios se aproximarem, certo? Então foi um choque cultural enorme entre esses dois povos. O europeu vendo o indígena vendo o europeu, certo? Com certeza, como está descrito aí na carta, eles ficaram admirados, né? Pelo fato dos indígenas andarem nus, pelos enfeites, né, que ele descreve utilizado nos lábios, pelas as plumas, né, as penas com as quais se enfeitavam. E, do mesmo modo, os indígenas não escreveram, né, não conheciam a escrita, pelo menos os indígenas daqui, mas com certeza não foi registrado, mas com certeza eles se admiravam também com os portugueses, né? As roupas, né? A pele branca, barba longa, né? O índio faz a barba, e aqueles navios, aqueles tipos de armas que eles traziam, enfim, com certeza os indígenas também ficaram admirados, tá? Então foi um choque cultural entre essas duas culturas diferentes. Os novos territórios não foram tão valorizados. Portugal concentrava seus interesses nas Índias, na Ásia, tá? Graças ao lucrativo negócio das especiarias, limitando a ocupação à construção de feitorias. Então eles chegaram ao Brasil e só mais ou menos um ano depois, Portugal mandou outra expedição, certo? Pedro Álvares Cabral chegou aqui, passou um tempo, dias e foi embora. Para onde? Para as Índias, lá para o Oriente, o destino original de sua viagem, certo? Em busca das especiarias, como eu falei em outra aula dessa presencialmente, que as especiarias eram produtos como cravo, como noz moscada, pimenta, certo?
produtos que eram valorizados na Europa e que tinham altos preços na Europa, praticamente produto de luxo. Então, Portugal estava interessado nisso, tá? Na Ásia, no Oriente. Passou anos tentando encontrar uma rota alternativa para chegar lá. Não era a América que ia ser interessante. O que eles queriam aqui, saber se tinha aqui, era ouro e prata, certo? No entanto, também não encontraram. Ouro e prata no Brasil só foi encontrado realmente lá depois de uns 200 anos. Então, galera, eles se limitaram a construir feitorias. Feitorias eram estabelecimentos, armazéns, para armazenar mercadorias que eles podiam obter aqui, certo? Também para vigiar o território, proteger o território, certo? Porque outros europeus também queriam esse território. Se proteger de indígenas hostis, certo? E dar guarida, né? Comida, abrigo para navios portugueses que por acaso fossem para as Índias e parassem um pouquinho no Brasil. A América Portuguesa serviu durante anos como ponto de parada, né, como acabei de falar, para os navios que partiam para o Oriente. Além disso, recebeu várias expedições com o objetivo de coletar informações a respeito dos habitantes nativos, dos rios, do solo, da flora, da fauna, etc. Ou seja, o Brasil ele não foi logo colonizado. O que seria colonizar? Portugal não mandou gente para morar no Brasil, famílias, certo? Para construir vilas, cidades, povoados. Não. As pessoas que vinham de Portugal para a América Portuguesa, elas iam inicialmente apenas para explorar, fazer contato com os índios, certo? Conhecer o território, descrever o território e parar para descansar um pouquinho para depois seguir viagem rumo ao Oriente. Mas ficar para morar, fazer povoações, vilas, aldeias, isso não aconteceu logo, ok? A principal riqueza extraída desta terra era a madeira do pau-brasil, utilizada na fabricação de móveis, casas e navios, mas principalmente na produção de uma tinta vermelha ideal para atingir tecidos, que está aí na imagem, gente. Então, o pau-brasil, como vocês sabem, né, foi o que deu o nome à nossa terra, né? Foi chamado de ilha, terra, enfim, Vera Cruz, Santa Cruz, até que o apelido Terra do Brasil acabou pegando, certo? O nome brasileiro, inclusive, não era a pessoa que nascia aqui, mas era aquele que trabalhava, que vinha pegar pau-brasil, certo? Aquelas pessoas que saíam de Portugal para buscar pau-brasil acabaram a ser chamados de brasileiros. Então, com o tempo é que isso acabou sendo concedido a quem nascesse na terra, certo? Então, o pau-brasil ele era extraído, tá? Cortado, a madeira era armazenada nas feitorias e ele era transportado de volta para Portugal. De lá, essa madeira ela era utilizada para matéria-prima, né? Para vários objetos, construção de casas, navios e também, principalmente, para a tinta vermelha, certo? De cor de brasa, beleza? E aí, os portugueses se utilizavam do escambo para poder obter esse pau-brasil. O que seria o escambo? Eles trocavam objetos de pouco valor para eles pelo trabalho do índio, certo? Então, o indígena é que cortava o pau-brasil e transportava a madeira para as feitorias. Não era o português, certo? Era o indígena. E em troca, o indígena ganhava objetos que, para o português, não valiam muito, mas para o indígena era tecnologia de ponta. Facões, facas, machados, bijuterias, espelhos, enfim. Esses objetos, para os indígenas, eram coisas muito legais. E úteis também para eles, né? Para eles caçarem, para eles pescarem, para a lavoura, ok? Então, se desenvolveu uma ideia muito errada de que o índio foi bobo, né? Porque trocou a terra pelos objetos. Mas, gente, o índio não sabia que estava entregando a terra aos portugueses. O indígena sabia que estava cortando pau-brasil, que para ele não era importante. E o português estava entregando coisas que não eram importantes para o indígena, mas para o indígena era importante. Imagine você vivendo naquelas condições do indígena, sem conhecer certos objetos. Uma faca, um facão, um machado, aquilo ali era uma coisa de outro mundo, certo? Que ia facilitar a vida. Então o indígena ele não foi, de certa forma, ele não foi bobo, certo? Ele viu naquele momento imediato algo que ia favorecer ele, beleza?
padres vieram para converter os indígenas à religião católica, especialmente padres jesuítas a partir de 1549. Isso é outro detalhe da colonização. Não foi feito logo de início aldeias, vilas e tal, mas alguns padres missionários vieram ao Brasil com o interesse de tentar trazer os indígenas para a fé católica, certo? E aí essas relações dos portugueses com os indígenas foram marcadas por esses dois fatores, alianças e rivalidades, certo? Algumas tribos indígenas se aliaram aos portugueses e outras foram hostis com os portugueses, certo? Algumas tribos, como os tupiniquins, fizeram amizade, certo? Com os portugueses, e elas acabaram, os portugueses acabaram explorando as rivalidades entre os indígenas. Por exemplo, os tupinambás, que eram inimigos, acabaram sendo inimigos também dos portugueses e assim sucessivamente. Eles foram aproveitando que os índios tinham hostilidades e rivalidades entre si e jogaram uns contra os outros, certo? Mais ou menos aquilo que a gente já viu também na América Espanhola, beleza? A América Portuguesa foi invadida por outros povos europeus que também queriam participar da partilha do Novo Mundo. Os franceses, por exemplo, fizeram alianças com tribos indígenas inimigas dos portugueses, tornando-se uma ameaça ao projeto de Portugal. Do mesmo jeito que indígenas se aliaram a portugueses para lutar contra outros indígenas, certo? Alguns indígenas inimigos dos portugueses e daquelas outras tribos se aliaram a outros europeus, como os franceses. Então, por exemplo, você tinha de um lado tupiniquins e portugueses, certo? E do outro tupinambás e franceses. A gente tem sempre que lembrar isso. Indígenas não são todos iguais, existiam várias tribos. E, obviamente, algumas dessas tribos eram inimigas, certo? Então, houveram várias guerras no Brasil, beleza? Entre indígenas e europeus, em que os franceses lutavam ao lado de certa tribo, os portugueses lutavam ao lado de outra tribo. E assim, os indígenas exploravam a rivalidade dos europeus e os europeus exploravam a rivalidade dos indígenas, certo? E aí os franceses foram o povo europeu que mais deu trabalho aqui, pelo menos nessa fase, antes dos holandeses chegarem e darem mais trabalho ainda. Por quê? Lembrando do Tratado de Tordesilhas, estabelecia que as terras de um determinado ponto da linha pertenceriam à Espanha e de um determinado ponto pertenceriam a Portugal. Então essas terras seriam de Portugal de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Mas os franceses não concordavam com isso. Então eles também queriam chegar nessas terras, também queriam colonizar, também queriam pegar a madeira do pau-brasil, também queriam extrair riquezas, fazer amizade com alguns povos indígenas, enfim. E isso foi, o resultado disso foi que houveram várias e várias guerras. E aí nessa imagem você percebe que tem os indígenas lutando, só que se você perceber, existem alguns europeus na imagem também, né? Tem inclusive aquele ruivo ali no barco, né? Que é bem interessante, que está amarrado pelo pescoço, né? Ele sem roupa e lutando, utilizando uma arma de fogo. E aí, galera, o início da colonização vai ficar para a próxima aula, que é quando Portugal finalmente vai mandar pessoas para morar no Brasil, para plantar, para explorar, para fazer vila, cidade, aldeia, enfim. Começar a essa invasão portuguesa a se desenvolver, né? E que vai formar, de fato, o nosso país, ok? Espero que vocês tenham curtido. Valeu!